Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente da República Federativa do Brasil entre 2002 e 2010. Bom, o objetivo desse vídeo não é tratar aspectos políticos do governo do ex-presidente Lula, mas sim aspectos jurídicos do ex-presidente. Então, já adianto, quem quiser assistir um vídeo de cunho ideológico, não é esse, certo? Bom, o que acontece, pessoal? O ex-presidente Lula, ele foi processado, foi condenado em primeira instância, houve recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a condenação e impôs já o cumprimento de pena pela decisão de segunda instância. O Supremo está revendo esse tema, está revendo esse assunto, mas por enquanto esse é o entendimento atual. Houveram vários habeas corpus ao STF, houveram vários habeas corpus ao STJ, porém não houve êxito, com uma diferença, né? Houve a redução de uma pena. E estou falando do caso do triplex. Mas o objetivo do vídeo qual é? É saber se o ex-presidente Lula é ou não um preso político. Vocês, na roda de amigos, provavelmente tem alguém que falou: ah, Lula é um preso político. Ou então nas redes sociais vocês encontram essas manifestações: Lula é um preso político, e entrevistas de alguns políticos ou cientistas políticos falando que o ex-presidente Lula seria um preso político. Afinal de contas, será que ele é um preso político? Antes de eu explicar isso para vocês, eu quero fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, não leva 3 segundos, se inscreva no canal, dá um joinha que é importante para o canal, certo? E ativa o sininho, porque aí todas as vezes que surgir um novo vídeo, tu vai receber em primeira mão e vai sempre estar acompanhando o nosso conteúdo. Agora sim, Lula é um preso político, sim ou não? A resposta já vou adiantar para vocês: não, ele não é um preso político. Por que o ex-presidente Lula não é um preso político? Primeiro, senhores, nós precisamos dar o conceito de crime político, certo? Por quê? Porque preso político é aquele que é processado e condenado por ter cometido um crime político. Então, cometeu um crime político, essa pessoa é condenada, recolhida, ela se torna um preso político, certo? E aí vem a grande questão, o cerne do tema. Afinal de contas, o que são crimes políticos? E aí, meus caros, vem a resposta clara e objetiva. Crimes políticos são aqueles previstos em uma lei especial. Eles não estão no Código Penal brasileiro. Crimes políticos são aqueles previstos na Lei 7.170 de 83, a chamada Lei de Segurança Nacional. E para ser um crime político, então, tem que se encaixar na tipificação dessa lei. E aí, quando vocês olham o artigo 1º da Lei de Segurança Nacional, vocês vão ver que ele diz que essa lei prevê os crimes que lesam, geram lesão, ou ameaça de lesão, perigo de lesão, a quê? No inciso 1 fala a integridade territorial e soberania nacional. É o caso de alguém que tenta, por exemplo, desmembrar território nacional. Esse cara que faz isso é um criminoso político. Ou então, o regime representativo, o Estado de Direito, também caracteriza. E a pessoa dos chefes dos poderes da União. Nesse caso, Lula não foi vítima de um atentado criminoso. Ele foi condenado por ter sido o autor de um crime. Então vejam, ele não entra na Lei de Segurança Nacional. Os delitos praticados pelo Lula não são delitos da Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem uma certeza.
o ex-presidente Lula não cometeu um crime político. E se ele não cometeu um crime político, ele não é um preso político, ele é um preso comum. Por quê? Porque a condenação do ex-presidente Lula se deu pelos crimes praticados, em tese, previstos no Código Penal brasileiro. Quais sejam peculato, corrupção passiva. Só que além desses dois, ainda adentra a lei de lavagem de dinheiro, a lei 9613 de 98, certo? Bom, aí o que acontece? Onde é que está a grande questão? Aqueles que afirmam que o ex-presidente Lula é um preso político, fazem uns com um motivo e outros com outro entendimento. O entendimento de maior má-fé é aquele que diz que Lula é um preso político porque os motivos que o levaram à prisão são políticos. Ou seja, o motivo dessas pessoas é ideológico. Busca os interesses da sua ideologia, certo? Lula é um perseguido e por ser perseguido, ele seria, então, um preso político. Essa tese nunca se sustentou, nem vai se sustentar no mundo jurídico. Não é isso que define um preso político, um crime político, certo? Agora, tem outros que dizem assim, Lula é um preso político, tanto é que ele foi julgado pela Justiça Federal. Porque quando tu pega a Constituição, no artigo 109, inciso 4, diz que compete aos juízes federais processo e julgamento, e está lá, os crimes políticos. Então, o que essas pessoas dizem? Lula foi julgado pela Justiça Federal porque se entende que é um crime político, logo ele é um preso político. Essa tese é um pouco mais inteligente, vocês vão de convir comigo. É um pouco mais inteligente, mas ela não se sustenta. Ela é uma falácia. Por que ela é uma falácia, meus amigos? Porque passa a impressão de que Lula é um preso político porque ele foi processado e julgado pela Justiça Federal, lá em Curitiba, né, pelo ex-juiz Sérgio Moro. Mas é preciso entender uma coisa, que o ex-presidente foi julgado pela Justiça Federal não porque ele cometeu um crime político. Ele foi julgado pela Justiça Federal porque ele cometeu um crime de competência da Justiça Federal que acaba atraindo os outros crimes para a esfera federal também. Estou falando da lavagem de dinheiro, Lei 9613 de 98. Se vocês pegarem o artigo 2º da Lei 9613, vocês vão ver que diz lá que é da competência da Justiça Federal crimes contra o sistema financeiro nacional, mas principalmente, né, quando atinge a União, certo? E aí vem a questão, peculato, corrupção passiva, são crimes comuns. A lavagem de dinheiro atinge o sistema financeiro, atinge a União. Ora, se um crime que é lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, por atingir a União, certo? Até porque ele era presidente da República na época. Então, esse crime vai para a Justiça Federal. Como a Justiça Federal atrai os outros crimes conexos, ele foi julgado, então, por lavagem de dinheiro, por peculato e corrupção passiva na Justiça Federal. Mas entendam que lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva não são crimes políticos, porque não estão na Lei de Segurança Nacional. Estão peculato e corrupção passiva no Código Penal brasileiro e a lavagem de dinheiro na Lei 9613 de 98, certo? Então o presidente Lula, o ex-presidente Lula, certo? Enquanto ele cumpre pena, ele tem todos os deveres de um condenado comum. A título de exemplo, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, no seu artigo 200, diz que o preso político não será submetido ao trabalho. Ou seja, o preso político não precisa trabalhar. Não é dever dele trabalhar. É direito, mas não é dever. O preso comum, o trabalho é
direito, porque a cada 3 dias trabalhados reduz 1 de pena, e é dever. Se ele não trabalha, é falta grave no prontuário. Então, meus amigos, como o ex-presidente também tinha que ter atividades na sua execução da pena, isso mostra mais uma vez que ele é um preso comum e não um preso político, certo? Então, toda vez que vocês estiverem na roda de amigos ou que vocês forem participar de um debate que fala sobre a questão da Operação Lava Jato, que fala sobre a questão do ex-presidente Lula, podem ter certeza, se alguém disser, melhor dizendo, que o ex-presidente Lula é um preso político, tenham o repertório, tenham a argumentação correta. Lula não é um preso político. Por quê? Porque ele não cometeu um crime político da Lei de Segurança Nacional. Ele é um preso comum. Certinho? Amigos, um vídeo curto, mas com certeza elucidativo. Espero que eu consiga ter chegado ao raciocínio dos senhores. Espero que tenha sido um vídeo útil. Compartilhem com os amigos, né? Deem aquela força para o nosso canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!